Oi, Anadir, tudo bem? Vamos para o Olá. nosso case para os pais que estão demonstrando dificuldade com seus filhos que já estão entrando numa fase adulta e não se ingressaram no mercado de trabalho por dificuldade em termos de responsabilidade, ou seja, não querem trabalho, não querem abarcar a responsabilidade porque preferem outros atrativos. E os pais ficam muito aflitos, né? Porque os pais têm essa responsabilidade, essa incumbência de ingressar seus filhos preparando-os para o mundo, né, Nath? Sim. Então, o caso de um jovem de 18 anos que poderia já começar a trabalhar com necessidade, inclusive financeira, de precisar ir ao mercado de trabalho. Mas desde muito jovem, ou desde criança, a gente pode dizer, porque ainda é jovem, né, Marisa? Sim, Ele não foi estimulado às responsabilidades de arrumar seus brinquedos, de arrumar seu quarto, de fazer as tarefas escolares. Então, não teve um estímulo, porque ele tem uma facilidade hoje em dia com as questões da internet, com as questões de jogos, de videogames, com as redes sociais, as mídias sociais, que são muito mais atrativas e muito mais estimulantes. E quando começa a responsabilidade profissional, até de escolher a faculdade que vai fazer, não sabe qual faculdade fazer, porque toda a faculdade implica em uma responsabilidade de estudo, em um comprometimento de tarefas, e ele não está preparado para isso e se desmotiva e fica trancado dentro do quarto, nas suas mídias sociais, nos seus jogos, e os pais, por outro lado, se desesperam porque não conseguem estimulá-lo a assumir a responsabilidade. e o problema maior não fica por aí, né, Nadir? O problema é que esse jovem tem dificuldade em tolerar frustração, lidar com os desafios, com a competitividade que o mercado de trabalho exige, responsabilidades, ou seja, tudo que envolve a vida profissional. Então, a necessidade de desenvolver tais habilidades realmente trabalhando, enfrentando. Só que muitas vezes o que acontece? A pessoa recua, prefere o seu cantinho no seu quarto, onde já está habituado com a sua zona de conforto. E o problema é maior quando existe esse patrocínio, onde os pais acolhem e preserva esse ambiente confortável, o que impede do desenvolvimento, né, do próprio jovem, do filho. Então, é importante os pais estarem estimulando e buscando muitas vezes orientação de um profissional especializado para ajudar a retomar uma função paterna que foi deixada de lado, a gente podia dizer, por N motivos, não culpabilizando os pais e nem isentando os filhos, mas em função de muitas tarefas, os pais têm um nível de atividade ou de responsabilidade muito grande e passam a não responsabilizar os Monitorar, filhos. né, e acompanhar, Exato. É mais fácil fazer do que educar o filho a fazer, educar. porque precisa de tempo, precisa de empenho desses pais e precisa de colaboração dos filhos. Então, todo esse trabalho de dinâmica familiar precisa ser estimulado e valorizado e validado o movimento pequeno que o filho começa a fazer. Porque não dá para esperar que um filho tenha muita responsabilidade se ele nunca teve isso na vida. Exato, existe até aquela colocação, se eu não me engano, do Samitiba, que fala a lei dos 3 Cs, né? A consciência, a continuidade e eu não lembro qual que é o terceiro C, mas existe uma lei que faz com que o jovem tenha a continuidade, na verdade é a continuidade. Então, Continuidade, isso. continuidade. Se a pessoa não se engaja nessa responsabilidade, ela sempre vai preferir a sua zona de conforto, né, Nadia? Estar dentro do quarto, estar dentro de casa, não investir, não se disponibilizar a trabalhar, é uma zona de segurança. E esse Exatamente. jovem acaba sendo um jovem medroso,
porque ele tem medo. Então, ali nesse quarto ou nessa casa é mais seguro do que enfrentar a realidade. O mundo virtual não traz o mundo real. E o crescimento e a maturidade a gente sabe que vem com o checar da realidade, com o teste de realidade. Exatamente. Então, vamos colocar um pouco mais em ação a lei dos 3 Cs, né? Que é a consciência, a coerência e a continuidade no Continuidade. desenvolvimento desses jovens, né, Nadir? Muito Exato. obrigada pela dica Até a de hoje. próxima, Até caso. a próxima situação, ok? Ok.